falar com vocês sobre princípios contratuais, os princípios do que a gente chama, né, do que alguns doutrinadores chamam de nova teoria geral dos contratos, né? Antigamente a gente falava com toda certeza que os principais princípios do direito contratual eram a obrigatoriedade dos contratos, o pacta sunt servanda, que é os contratos devem ser seguidos, né? E a relatividade dos contratos. Os contratos fazem lei somente entre as partes, né? E hoje em dia estes princípios viraram exceção, na verdade. Então, já iniciando, o que a gente tem no nosso direito aqui contratual? De princípios, né? De ideias, de embasamento principiológico, né? De interpretação do nosso direito contratual. Primeira coisa, a função social dos contratos, que é o objetivo geral dos contratos. Os contratos, eles existem para servir os anseios da coletividade, da sociedade. Então, a função social é extremamente importante. Por isso que não tem como falar também somente de relatividade dos contratos, de fazer lei somente entre as partes, se nós podemos ter vários fatores externos que influenciam aquela formatação do contrato, aquelas partes a firmarem o contrato, né? Então, os fatores diversos que venham influenciar as partes a firmar os contratos hoje em dia são extremamente importantes e pode, então, mitigar, diminuir aquele princípio de obrigatoriedade dos contratos, que, como eu disse inicialmente, virou exceção e não é mais regra, né? Então, fatores psicológicos, sociais, econômicos são extremamente importantes hoje em dia para a interpretação dos contratos. Ok? Outro princípio extremamente importante, né, é a boa-fé, né? Acredito que sempre tenha sido, só que agora cada vez com mais força, e a gente fala da boa-fé objetiva. Aquela que já se presume entre as partes, né? Aquilo que eu sempre digo que, assim como no direito penal, a gente não parte do princípio de que as partes são culpadas, e sim de que elas são inocentes, aqui a gente quer criar a mesma coisa, que as partes possuem boa-fé contratual, né? E essa boa-fé é extremamente importante, um assunto que eu adoro falar e que eu lembro muitíssimo do querido professor Cristiano Cassetari. A gente tem boa-fé pré-contratual, contratual e pós-contratual, né? A pré-contratual já obriga os sujeitos. Lembram lá da classificação dos contratos, né? Tem um vídeo aí que eu relembrei algumas das classificações, eu acredito que eu não tenha falado de todas, mas, por exemplo, a classificação de consensual e real, o consenso entre as partes em muitos contratos basta, né? Então, a obrigação assumida entre as partes pré-contratualmente, ou seja, expectativa de firmar o contrato e prova de prejuízo efetivo, já faz com que as partes estejam obrigadas entre si. É o típico caso dos tomates lá do Rio Grande do Sul, né? É o caso emblemático aí que virou referência quando a gente fala de boa-fé pré-contratual. Temos a boa-fé contratual efetivamente, né? Que se espera em todos os contratos, o cumprimento de todas as cláusulas contratuais e tudo mais. Temos inúmeras formas de exemplificar isso. Eu costumo exemplificar com a hipoteca, né? Que a construtora faz, né? E que acabava até certo tempo obrigando as partes a assumir, né, a obrigação que a construtora firmou e hoje em dia não pode mais, né? Então, esse é um exemplo que alguns doutrinadores dão e que nas minhas aulas eu sempre digo, né? Então, não estão obrigados por uma boa-fé contratual, então
A construtora teria que garantir de outra forma e aquela pessoa que possui a garantia tem que executar outros bens que não de pessoas adquirentes de bens que estão de boa fé no contrato, né? E até mesmo a boa-fé pós-contratual. O exemplo disso é você tirar o nome do SPC, Serasa, né, dos órgãos de proteção de crédito, daquele devedor que efetivamente foi lá e cumpriu a sua obrigação. Então, no prazo de 5 dias úteis, possui a obrigação o credor de tirar o nome, né, o CPF, enfim, dos cadastros de proteção de crédito. Obrigação pós-contratual. Temos inúmeros exemplos, né? Temos ainda, então, o princípio de obrigatoriedade dos contratos. Temos, como eu disse, é uma exceção, mas possui, óbvio. Não é que não vamos mais alegar isso, não seria muito fácil, ninguém mais cumpre contrato, né? Esse não é o objetivo, né? Mas ele virou uma exceção. Relatividade dos contratos, a mesma coisa, faz lei entre as partes, mas nós possuímos exceções. E temos vários exemplos disso, né? Um exemplo que a gente sempre cita quando a gente fala disso, 3, na verdade, cláusula que pode conter no contrato, é o contrato com pessoa a declarar, onde a gente vai declarar só lá no futuro quem é que vai assumir os direitos e obrigações, né? Estipulação em favor de terceiro e promessa de fato de terceiro. Lembram que eu sempre falo? Um é ônus e outro é bônus, né? Um beneficia, o outro prejudica o terceiro, ok? Então retomem aí estes assuntos. E no tocante, efetivamente, à boa-fé, que eu disse que é um tema que eu gosto muito, a gente tem também vários desdobramentos. Eu estava esquecendo de relembrar vocês. Mas retomem também os estudos, né? A gente fala do venirem num factum proprium, a palavra tem força, né? Exceptio doli, que tem a ver com exceptio non ad implect contratus, exceção do contrato não cumprido. A gente tem o surressio suppressio, um adquire o direito e o outro tem o direito suprimido com o decorrer do tempo, né? Duty to mitigate to loss, né? Então, o dever do credor de mitigar, diminuir as perdas, né? Isso também é extremamente importante. Enfim, vários desdobramentos, então, que a boa-fé pode ter, né? E que a gente pode utilizar como alegação na nossa petição inicial, por exemplo, né? Ou na nossa contestação, depende de que lado a gente está, ok? Eu espero que esse vídeo também tenha ajudado você a relembrar aí os princípios gerais, né? Se lembrem aí da importância da boa-fé contratual, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. Um abraço.